Liberdade de opinião aqui no CNN Novo Dia, todas as terças e quintas, a partir das 7h30 da manhã. Temos Hélio Beltrão e Alessandro Soares comentando os temas de destaque do dia. É o compromisso da CNN Brasil com a pluralidade de ideias, uma das marcas da emissora. Hoje, já dei spoiler, vamos trazer aqui 3 assuntos, entre eles a volta dos trabalhos no Judiciário e também no Congresso. Além da candidatura da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, para a Secretaria-Geral da ONU. Vamos então já dar nosso bom dia ao Hélio Beltrão, aqui no nosso telão. Tudo bom, Hélio? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Bem, começou o ano de 2026 no Judiciário, no Legislativo. Cerimônias na segunda-feira marcaram o retorno dos trabalhos nos 2 poderes. No Supremo Tribunal Federal, Hélio, a abertura da sessão teve discurso do ministro Edson Fachin, presidente da Corte, que defendeu a autocorreção dos ministros e o Código de Conduta do Supremo, que ficará sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Daí a nossa primeira pergunta. Ao definir a relatoria, Hélio, Fachin pressiona pelo avanço do Código de Conduta? Vamos lá, Carol. Na minha opinião, a questão de fundo não é se deve haver um Código de Conduta ou não. Mais importante que isso é a questão de se há vontade mesmo dessa dupla, Fachin e Carmen Lúcia, para de fato mudar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Ou se criar esse código é mais um teatro para acalmar os críticos. Como eu já falei aqui, Carol, se alguns ministros do Supremo têm dificuldade em obedecer a lei e a Constituição escritas em pedra, então por que vão obedecer um papel interno, né? Porque parte do problema está na postura de alguns ministros. Não tem qualquer transparência prévia, né? Teve viagem de jato particular com advogado do Banco Master, teve esposa com contrato de 129 milhões com Master, teve grana para dar palestras para a empresa que tem interesse em tema político, tem toda hora evento dentro e fora do Brasil para discutir política. Então, é vergonhosa essa proximidade fétida de ministros com pessoas, empresas julgadas por eles próprios. Tudo isso fere os princípios da Constituição. Por exemplo, o princípio da moralidade, o princípio da probidade administrativa, né, o princípio da imparcialidade do juiz, que está no artigo 5º. Precisamente eles, Carol, que deveriam, sobretudo, defender a Constituição, não estão nem aí quando entra o interesse próprio. Não, porque, aliás, a gente lembra que em 2023 o próprio Supremo Tribunal Federal derrubou aquela norma que vedava que um juiz pudesse atuar em processos em que a parte fosse cliente de escritório de advocacia, né, de cônjuge ou de parente. Eles mesmos abriram a porteira para as mamatas. E não fica só em mamatas não, Carol. Tem um problema mais grave, institucional, porque o Supremo também passou a manipular a Constituição. Na prática, o Supremo passou a reescrever as leis. Ou seja, o poder legítimo do povo, que é representado no Congresso Nacional, foi usurpado por alguns poucos ministros, que tomaram o poder para si, né? Tomaram para si o poder de moldar o Brasil a seu bel prazer. Foi no caso do Marco Civil da Internet, foi assim, na questão do aborto foi assim, no marco temporal foi assim, nas drogas foi assim. Eu chamo isso de togatocracia, alguns chamam de juristocracia, né? Que é um fenômeno até recente, vem sendo estudado, denunciado por juristas de vários países, né? É essa usurpação do poder do Congresso Nacional, né? Da legítima representatividade popular, por um pequeno grupo de juízes dessas cortes superiores que passam a tomar decisões políticas, decisões legislativas em lugar dos congressistas e muitas vezes até indo para cima das funções, das prerrogativas do Executivo também. Portanto, é preciso ter normas de controle e fiscalização com dentes, não essas tentativas banguelas de código de conduta, por exemplo. Na Inglaterra, Carol, tem uma comissão externa, que é a que a gente precisa ter aqui, que impõe padrões objetivos, que quando não são cumpridos, geram infrações disciplinares severíssimas, né? Então, o ativismo gera apuração, discurso político gera apuração, negociata gera apuração e punição, né? O Brasil está num caminho muito perigoso, o Senado tem se omitido e eu desconfio que um simples código de conduta não vai mudar nada, Carol.
Vamos falar sobre Congresso agora, Hélio. Trabalhos também voltaram por lá. Nós tivemos cerimônia também na segunda-feira e tivemos a mensagem do presidente Lula aos parlamentares, mensagem na qual o governo elenca as prioridades para 2026. E aí nessa lista, como falávamos, tem a regulação do trabalho por aplicativos, segurança pública e o fim da escala 6x1. Qual que é a disposição do Congresso para aprovar essas propostas no ano eleitoral? Hélio Beltrão, o que esperar do Congresso em 2026? Pois é, Carol, eu acho que quase como sempre a gente pode esperar coisas boas e ruins do Congresso nesse ano que é eleitoral. Em termos de CPIs, tem a do INSS, né, que virou uma central de blindagem pelo governo, estão blindando o irmão do Lula, o filho do Lula, estão blindando o suposto envolvimento deles com a roubalheira dos velhinhos, né? O Lulinha teria a mesada do careca do INSS, viajou com ele para a Europa, né? Está bem enrolado. O irmão do Lula, o Frei Chico, é vice-presidente de uma entidade sindical que tungou muito dinheiro de aposentado, né? Agora, já no caso Master, falando do caso Master, cresceu muito acima daquilo que previa quem protegia o Vorcaro, né? Então, eu desconfio que algo vai acontecer também no Congresso, né? Já está correndo no Judiciário. Sobre a questão da proibição da jornada 6x1, a ideia é péssima. Eles querem reduzir a jornada máxima a 36 ou 32 horas em 4 dias por semana no máximo, né? Pelo que eu me lembro do texto. Então, uma coisa, Carol, seria ajustar a jornada para 5x2, né? Que gera, sim, problemas de desemprego, mas nas regiões mais pobres apenas e tal. Outra coisa é proibir jornada acima de 32 horas, com máximo de 4 horas extras por semana, no máximo, tudo isso sem reduzir salário. Então isso, sem dúvida, causa desemprego no Brasil todo, vai prejudicar justamente quem os bondosos da caneta pretendem ajudar. Porque veja, Carol, que aproximadamente metade dos empregos do Brasil são gerados por micro e pequenas empresas, por exemplo. Então, proibir jornada acima de 32 horas, acima de 36 horas e proibir mais de 4 horas extras por semana é botar uma faca no pescoço do pequeno empreendedor e também do trabalhador. E por que tem que ficar proibido de se combinar livremente uma jornada maior para o empregado ganhar mais? Não deveria ter a livre negociação. E tem também a pressão, mudando um pouco de assunto, a pressão do governo para impor restrições ao trabalho nos aplicativos, que você mencionou, que é outra enorme bobagem, na minha opinião. Eles querem impor o preço mínimo por corrida, reduzir comissão do aplicativo e impor uma série de interferências que os próprios colaboradores dos aplicativos nem pleiteiam. Por exemplo, recolher para a pirâmide do INSS, que tira do bolso dos colaboradores hoje e eles ficam torcendo para receber no futuro algum trocado de um sistema que está totalmente quebrado, né? Finalmente, Carol, em termos do Senado, a julgar pela dança da paz que o Alcolumbre nos brindou ontem, a gente vai continuar vendo, na minha opinião, um poder submisso ao Supremo Tribunal Federal sem enfrentar as barbaridades que estão acontecendo na Corte, Carol. Por fim, Hélio, nosso terceiro tema, a gente olha aqui para o cenário internacional agora. Em 2027, teremos um novo nome ocupando a Secretaria-Geral da ONU. Brasil e México apoiaram a candidatura de Michelle Bachelet para o cargo. O anúncio que foi feito pelo governo do Chile, país que ela já presidiu por 2 mandatos. Bachelet também já foi a primeira subsecretária-geral e diretora executiva da ONU Mulheres e atuou como alta comissária da Organização para os Direitos Humanos. Afinal, Hélio, o Brasil acerta ao apoiar Michelle Bachelet para chefiar a ONU? Carol, depois de ter emplacado a Dilma para os BRICS, não me surpreende nadinha a ideia de indicar a Bachelet para a ONU. Eles têm muito em comum. Ela é uma antiga socialista chilena, né? Foi 2 vezes presidente, você mencionou, fez gestões muito ruins, inchaço de máquina pública, aumento de impostos e acabou rechaçada pelos chilenos. No governo dela, rolou inclusive um grande caso de corrupção, de tráfico de influência, né, que foi o caso Caval, que o próprio filho da Bachelet estava envolvido. Então, bastante comum com o Lula, na verdade. Ela foi, como a gente sabe, do Comissariado de Direitos Humanos da ONU até 2022, né, teve uma atuação fraca, enviesada, e como é o caso da esquerda em geral, ela também passa pano geral para ditaduras, para autocracias amigas e tal.
E aí a ONG UN Watch, né, fez um levantamento, Carol, das declarações da Bachelet chefiando o Comissariado de Direitos Humanos. Um exemplo, nenhuma crítica ao abuso de direitos humanos no Irã nesses anos todos, enquanto nesse mesmo período ela fazia uma montanha de críticas a Israel, por exemplo. Vale conhecer o estudo completo. Enfim, Carol, o Lula está tentando capturar a ONU como parte dessa estratégia dele de fortalecer o sul global e enfraquecer a hegemonia dos Estados Unidos, a hegemonia ocidental. Mas a ONU é cada vez mais irrelevante em resultados, o próprio Trump tem mostrado isso. Aliás, os Estados Unidos anunciaram a saída de 31 organismos da ONU. Eles não têm pago as contribuições obrigatórias à ONU recentemente e essa saída desses organismos vai enfraquecer ainda mais a desacreditada ONU, Carol. Vamos observar então. Opinião do Hélio Beltrão aqui com a gente todas as terças e quintas. Hélio, obrigada. Um bom dia para você. Até quinta. Bom dia, Carol. Até quinta. Nós seguimos aqui com o nosso quadro. Agora, a gente chama o Alessandro Soares também para ouvi-lo sobre esses temas. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, 3 temas. Trago aqui o nosso primeiro tema, retomada dos trabalhos no Judiciário, com destaque para o Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal, uma ideia defendida pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, e que já tem uma relatora, a ministra Carmen Lúcia. Anúncio que foi feito no discurso de abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal. Alessandro, mesma pergunta. Ao definir o nome de Carmen Lúcia, Fachin pressiona pelo Código de Conduta? Inevitavelmente, o que a gente tem aqui é uma situação em que a gente pode até não falar necessariamente de pressão, mas a gente tem um passo adiante com relação àquilo que é uma proposta do ministro Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal. É um objetivo seu, eu diria quase uma espécie de programa de início de mandato do ministro Edson Fachin. E a gente tem uma situação que a gente não sabe exatamente ainda, veja, qual foi o diálogo do ministro Edson Fachin com seus colegas quando pensou, ou melhor, quando indicou, antes de indicar a ministra Carmen Lúcia para essa missão importante dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, a ver o que vai acontecer agora, a ministra Carmen Lúcia, ela tem no seu currículo, na sua forma de atuação, uma independência e uma autonomia muito forte, uma história dentro do Supremo Tribunal Federal, o que com certeza pesou bastante para o ministro Edson Fachin escolhê-la para essa missão. E aí tem uma questão importante, que são as resistências internas, que seria aí os grandes obstáculos a serem enfrentados pela ministra Carmen Lúcia. E eu costumo dizer, Carol, que, olha, nós temos aqui questões legítimas de resistência pelo Supremo Tribunal Federal, é importante dizer, porque o Código de Conduta, né, a ideia de discutir um Código de Conduta dentro do Supremo Tribunal Federal não pode ser colocada como uma discussão para intervenção em decisões dos ministros e nem para cerceamento do papel do Supremo Tribunal Federal, e isso é importante que a gente diga. E aí tem uma preocupação que eu chamo de legítima por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é essa ideia de que, olha, colocar essa discussão nesse exato momento de um Código de Conduta vai ficar parecendo que a gente está realizando um conjunto de pré-julgamentos com relação à Corte, que a gente está fazendo uma espécie de pré-caça às bruxas com relação à atuação de um ministro ou outro, o que realmente pode levar a um enfraquecimento da Corte na medida em que você tem hoje no Brasil movimentos políticos, partidos políticos, membros do Congresso Nacional que atacam sistematicamente o Supremo Tribunal Federal não pelos seus defeitos, mas por suas qualidades, nas suas qualidades de defesa institucional, de defesa da democracia, de defesa das instituições. Então eu costumo dizer que essa preocupação é extremamente legítima e isso gera, né, uma resistência, que eu vou chamar aqui, do bem, vamos dizer assim, entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. É importante a gente ressaltar isso porque tem muita gente realizando um debate que me parece enviesado com relação ao tema. Por outro lado, existe a questão de discutir sim o Código de Conduta
discutir de uma maneira e debater e dialogar de uma maneira responsável esse código, na medida que você tem atuações que hoje, dentro do Supremo Tribunal Federal, não são claras e não são transparentes. Aliás, não é só no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando aqui também, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, que, idem, tem os mesmos problemas que o Supremo Tribunal Federal. Daí a importância de se debater esse código de conduta. E aí vem uma resistência, que é uma resistência de medo, talvez, de alguns ministros, com relação a atuações que ele já realiza. Então, veja, alguns ministros, né, realizam palestras, participam de conferências, vão a eventos, já têm amizade com o setor econômico, com o setor do mercado financeiro, do mercado de maneira geral. A gente viu aí essa situação do ministro Dias Toffoli, e olha só, não era com o Daniel Vorcaro, ele estava num resort, foi essa imagem que apareceu em todo o Brasil, com o dono do BTG Pactual, que é um banco também importante, e um outro empresário. Então, a ideia fundamental de debater um código de conduta é tentar limitar esse tipo de situação de envolvimento, de um entranhamento maior entre setor econômico, influência e o poder judiciário. Mas tem certas resistências com relação a atuações já tradicionais no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E vamos para o outro ponto da Praça dos Três Poderes, vamos falar sobre o Congresso, que também voltou aos trabalhos, com eleições no radar e justamente caso Master aí num pano de fundo. O início do ano legislativo, Alessandro, teve mensagem do presidente Lula com as prioridades do governo em 2026, teve sinalização de Hugo Mota sobre os temas que terão destaque na Câmara nesse primeiro semestre e Alcolumbre defendendo as prerrogativas do Congresso. Alessandro, o que esperar do Congresso esse ano? Bom, em primeiro lugar, logo no início desse ano, o que a gente tem é cada presidente representando naturalmente a sua respectiva instituição. Bom, o que nós podemos esperar no Congresso Nacional num ano eleitoral? É um ano normalmente complicado, nós sabemos disso, todo mundo está pensando, ou o Congresso Nacional hoje pensa na reeleição. Todo mundo está fazendo o cálculo de bancada, todo mundo está fazendo o cálculo quem serão os candidatos, os pré-candidatos à presidência da República, ou seja, a articulação está mirando as eleições. Mas algumas pautas que estão no Congresso Nacional ganham relevância em relação exatamente ao processo eleitoral. E aí nós temos algumas, como por exemplo, segurança pública, acho que é uma pauta importante. Pode acontecer um bloqueio ou outro, mas a gente tem toda uma discussão sobre a linha de facção, a gente tem a discussão sobre a questão do Sistema Único de Segurança Pública, a PEC da Segurança Pública, e isso é um tema, um dos principais temas e preocupação do Brasil atual hoje, e aliás, na América Latina como um todo e no mundo, mas particularmente na América Latina, e o Brasil vai ter que discutir esse tema e é um tema que mexe com as emoções eleitorais. Acredito que esse tema ainda ganhe alguma mobilização, ainda que nós tenhamos a questão do calendário eleitoral. Outro tema que todo mundo está falando, realmente é a CPI ou a questão do Banco Master, mas com um conjunto de obstáculos que todo mundo também tem ressaltado, que é a ideia de que a questão do Banco Master envolve acusações importantes que atinge praticamente quase todas as pessoas, né? uma grande gama, eu vou chamar aqui de amigos do Vorcaro nos três poderes, de maneira geral. Então, portanto, é aquela situação onde todo mundo quer falar sobre o assunto, todo mundo quer dizer que no futuro irá fazer alguma coisa, mas ninguém quer determinar uma data específica, porque no fundo, ninguém quer mexer nesse vespeiro, nesse exato momento, e todos estão numa espécie, eu vou dizer aqui, Carol, de compasso de espera. Todo mundo espera para ver o desenrolar das investigações, o que vai sair de novidade para fazer uma atuação maior. Mas até o momento que a gente tem é que não vai acontecer, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito. Esses chamamentos do Vorcaro vão ser muito dúbios ainda, a gente imagina que ele deve ficar em silêncio de maneira geral e pode servir para um ou para outro parlamentar como palanque para as redes sociais, para tirar foto, fazer vídeo, mas no fundo, dentro da estrutura do poder legislativo, há um certo medo e um medo maior, particularmente para aquele grupo dentro do parlamento chamado Centrão. Alessandro, você falou sobre mundo, vamos aqui trazer o nosso último tema. Vamos falar sobre a candidatura de Michelle Bachelet para a Secretaria-Geral da ONU, anúncio feito pelo governo do Chile, tem o apoio do Brasil e do México, e vem depois do atual secretário-geral da organização, Antônio Guterres, defender a escolha de uma mulher para o cargo. Em 80 anos, nenhuma mulher ocupou o cargo máximo na ONU. Alessandro, o Brasil acerta ao apoiar o nome de Michelle Bachelet para chefiar a ONU?
Carol, seria a primeira vez, como você bem disse, a primeira vez que uma mulher chefiaria a Organização das Nações Unidas. É uma candidatura, eu digo aqui sem sombra de dúvida, uma candidatura de alto nível. A Bachelet foi presidente 2 vezes do Chile. Aqui eu não faço uma avaliação sobre a sua presidência. Veja, ela fez um conjunto de modificações internas no país para enfrentar, inclusive, legislações antigas da ditadura do Pinochet no Chile. É uma pessoa que é realmente uma militante do Partido Socialista, que se destacou muito trabalhando na Organização das Nações Unidas, teve um papel importantíssimo no debate de gênero, no debate de direitos humanos, e seria uma novidade extremamente importante, representando particularmente o Sul global, representando a América Latina como um todo, representando todos nós na Organização das Nações Unidas. E aí, com o apoio do Guterres, melhor ainda. Ou seja, o Brasil acerta muito nessa candidatura. É uma candidatura que tem sido costurada nos bastidores, e particularmente aí o México e o Brasil entraram de cabeça nessa candidatura, mas tem alguns elementos que me parecem importantes de serem ditos. E o primeiro deles é que a Bachelet, na sua proposta, ou melhor, esses países todos, quando propõem a Bachelet e a própria Bachelet, quando apresenta a sua candidatura, ela é uma candidatura que entra num momento histórico diferente, ou seja, talvez se fosse há 15 anos atrás seria uma coisa, hoje é um outro cenário, ou seja, nós estamos num cenário onde você tem um ataque, vamos dizer assim, ou uma tentativa de desmonte e de deslegitimação sistêmica. Olha só, não é que eu tenho, ao longo do tempo, eu venho perdendo força dentro das organizações das Nações Unidas. É porque eu tenho hoje um ataque externo por parte dos Estados Unidos, que formou inclusive seu próprio Conselho de Paz, etc., para rivalizar com a ONU, numa tentativa de esvaziamento das regras internacionais estabelecidas pelo sistema ONU. Então, é nesse cenário que a Bachelet entra para tentar fazer aquilo que ela chama de modernização da Organização das Nações Unidas, fortalecimento dessa organização e alteração. Porque, veja, o Brasil, assim como o México, assim como o Chile, estão pleiteando essa vaga para uma alteração do sistema ONU, ou seja, para não mantê-lo como ele está hoje, mas num cenário onde você tem realmente uma tentativa de deslegitimação desse sistema no mundo. Então ela tem alguns desafios importantes, e o primeiro desafio no exterior é o desafio do seu nome ser aprovado, ou seja, esse ano inteiro ela tem aí para alavancar a sua candidatura, né, na ONU, e ela tem que ultrapassar algumas barreiras, como por exemplo a probabilidade de veto por parte dos Estados Unidos, que nesse exato momento não joga a favor da Organização das Nações Unidas. E por outro lado, existe também questões internas, ou seja, dentro do próprio país, no Chile, você vai ter uma mudança de governo também, e não se sabe qual vai ser o apoio do presidente que vai chegar ao cargo agora, e também existe já toda uma crítica com relação aos gastos de campanha, quem vai financiar, se será o governo chileno ou não. Ou seja, existe um conjunto de desafios a serem enfrentados pela Bachelet nessa candidatura, mas vejo com muito bons olhos essa candidatura. Carol? Alessandro Soares, comentarista aqui da CNN Brasil. Mais uma vez, obrigada, Alessandro. Até quinta. Eu que agradeço, Carol. Até quinta. Bom dia para você. Liberdade de opinião, como o próprio nome indica, é a opinião dos nossos comentaristas, que não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.